de novembro, em Montevidéu, no Estádio Centenário. A coletiva de hoje, ela será online. Nós recebemos os pedidos dos jornalistas credenciados e nós vamos começar com o Eric Faria, da TV Globo. Por favor, Eric. Bom dia, Vini. Bom dia a todos que estão na mesa, Tite, Juninho, Kleber, Fábio. Minha pergunta é assim, é bem simples, Tite. Você mudou muito pouco da lista anterior, né? E por que você trouxe esses novos nomes? É uma questão de observação ou uma questão de insatisfação com quem não foi repetido nessa lista? Bom dia. Bom dia, Eric. Eu digo que atleta de alto nível, ele concorre em patamares elevados, né? Então, todos esses atletas que estão ou que não vieram, mas que estão no nosso acompanhamento, eles estão sempre vendo o seu histórico, o momento dele importante e uma projeção futura. E nesses 3 itens, essa competição leal que deve existir para elevar o nível técnico. E, a partir daí, escolhas que elas são digamos, a atribuição e a responsabilidade da convocação e na sequência de desempenho. A próxima pergunta da nossa coletiva, Mendel Bilovski, ESPN Brasil. Desculpa, bom dia, Tite, bom dia a todos. Tite, queria que você também falasse sobre o Pelé nesse aniversário de 80 anos, também desse a sua palavra, e comentasse, então, o Eric falou um pouco sobre as novidades, a gente tem dúvidas sobre a questão física, né, como que está o Alisson, que volta à seleção, falasse sobre o Militão voltando à seleção, o Arthur também, e a questão do Daniel Alves, na outra vez ele não estava 100%, mas agora está bem fisicamente, mas ficou de fora da lista. Tem alguns itens na tua pergunta, Mendel, eu vou tentar responder a todos. Pelé. Teve duas palavras que eu anotei que o presidente foi muito feliz em falar. Ele comentou, e eu quero repetir, símbolo de brasilidade, inspiração. O Pelé, ele serve e ele é um exemplo para todos nós. E uma pequena historinha, quando nós estávamos no Mundial para o sorteio, e eu estava focado no grupo e naquilo que nós iríamos trabalhar e os nossos adversários. Desculpa, mas não estava nem aí para o contexto, para quem estava ali ou para quem não estava, os outros técnicos, presidentes, diretores. Eu não queria saber, eu queria avogar. Aí, eu não sei o que falou, o Pelé está ali na frente e vai dar um abraço nele depois. Cara, a emoção, a expectativa que gerou, talvez ela seja de uma série de outras pessoas, e um privilégio que eu tive de dar um abraço pessoal a ele. E talvez isso retrate o quanto nós temos de carinho, de empatia a ele, que ele tenha muita saúde e muita luz. Na sequência dos aspectos físicos, eu deixo para o Fábio colocar, do Alisson. O Alisson... E uma oportunidade de sequência. O Alisson sofreu uma lesão no ombro no dia 30 de outubro, não sei específico na data, no dia 30 de setembro de 2020, por trauma. Um atleta da própria equipe caiu em cima do ombro dele, e no dia 15 de outubro ele voltou a campo para treinamento. O Dr. Rodrigo Lasmar, em contato com o departamento médico do Liverpool, já nos adiantou que provavelmente o Alisson vai estar à disposição do Klopp, da comissão técnica do Liverpool, a partir do dia 31 de outubro. Sendo assim, ele terá 3 jogos, provavelmente, de participação, antes da apresentação à seleção brasileira, o que o Tafarel, junto conosco, acha o suficiente para ele se apresentar em perfeitas condições à nossa seleção. Teve mais um item sobre Gabriel Menino... Daniel Alves e outros todos. E aí ela está na mesma resposta que eu dei para o Eric. O respeito, no caso ao Daniel e todos aqueles que foram convocados anteriormente, ele é muito grande. E as pessoas sabem o quanto eu tenho da relação de respeito. O que há? Há uma competição em alto nível, em grandes equipes, e o momento de cada um ele acaba sendo determinante. Tu faz escolhas, e abrindo sempre
essa busca, esse acompanhamento, né, da melhor performance, da possibilidade de convocação. A escolha foi do momento do Gabriel, tendo todos os outros que foram convocados também no nosso acompanhamento, no nosso respeito. Teve mais um item, eu esqueci. Era sobre o Militão também. Militão também está inserido dentro do mesmo contexto que o Fábio colocou, da sua recuperação, da sua retomada também, e dentro dessa competição em alto nível que a gente vem acompanhando os atletas. Próxima questão de Raíza Simplício, Brasil Global Tour. Por favor. Tite, bom dia, né? Eu queria saber de você, como é que você está trabalhando, primeiro, essa preparação da seleção brasileira, como é que foi esse tempo, esse ato, né, de tanto tempo sem jogos, sem trabalhos presenciais, como é que foi, o que vocês fizeram para aproximar os jogadores, deles assimilarem as ideias ou relembrarem as ideias? E queria saber também se você considera que o Uruguai vai ser o maior adversário, o maior desafio do Brasil nesse pós-Copa do Mundo. Eu vou te responder a respeito do Uruguai quando nós tivermos um jogo contra o Uruguai. Aí eu guardo essa resposta para te dar nesse momento oportuno. O momento que ele teve e que nós estamos de pandemia e agora liberado de situações para voltar às atividades, foram um desafio para todos nós, nas diferentes áreas, continua sendo. O que a gente procurou fazer dentro do nosso trabalho? Mais do que, tu falou assim, os atletas relembrarem situações e posicionamentos nossos. E nós também acompanharmos os atletas naquilo que eles exercem, as suas funções, porque 5, 6 meses, um atleta ele modifica muito. Está aqui o Paulo Jardine. Antes nós tivemos a oportunidade com todos os técnicos da base, com o Guilherme, com o Amadeu, com o Micali, de fazer esse acompanhamento dos atletas mais jovens e desse processo de maturação que eles vão tendo para crescer, galgar, ambicionar a seleção principal. Isso é bom. Esses objetivos, eles são sadios, né? Então, desse acompanhamento, dessa evolução, para que eles também possam, na medida que crescem, na medida que amadurecem, na medida que se consolidam, ter a oportunidade dentro da seleção. A próxima questão, Alexandre Losetti, Grupo Globo. Oi, Tite, bom dia a você e a todos. Eu queria te perguntar sobre o Felipe Coutinho, porque, primeiro, ele é o jogador que mais atuou na sua seleção, são 46 jogos dos 50 que você fez, e porque ele também parece viver novamente um bom momento no clube dele, no Barcelona, e fez bons jogos na seleção. Durante essa trajetória dele na sua seleção, ele passou por 3 clubes diferentes, por fases boas, outras piores. Eu queria saber se você já conseguiu detectar o que pode fazê-lo jogar melhor. Quais são os fatores determinantes e que influenciam no futebol do Coutinho para melhorar ou para piorar? É o ambiente em que ele vive, o posicionamento? Eu tenho a sensação de que quanto mais perto da área, melhor ele joga, e esse também é um desafio que você se impõe na seleção para extrair dele o melhor sempre. Ele tem que estar mais perto da área, na tua opinião. Queria que você avaliasse esse momento aparentemente bom que ele voltou a viver. Alexandre, eu errei na minha entrevista pós-jogo, e que agora o Fábio vai me ajudar, e depois eu complemento com a resposta importante em relação não só ao Couto, mas em relação ao... Na realidade, acho que tem outro fator a ser levado em consideração, Losetti. O Felipe Coutinho, ele é muito dedicado no que diz respeito ao aspecto físico, e ele começou a ficar mais dedicado ainda após passagem pelo Bayern de Munique, aonde ele ganhou 5 quilos de peso corporal, desses 5, 4 de massa muscular. Então, ele melhorou muito fisicamente. E o que o Tite quis referir é que na véspera do jogo, ele teve uma diarreia aguda, e que estava até ao meio-dia do dia seguinte, da data do jogo, nós estávamos em dúvida se ele teria condições ou não. O Dr. Rodrigo nos afirmou que já estava em condições, que cessou a diarreia e que ele poderia participar. Mesmo assim, nós tínhamos que estar observando o quanto ele aguentaria do jogo, já que ele entrou debilitado para essa partida contra o Peru. Outro do aspecto tático em relação ao Couto. O Couto é um jogador criativo, e a faixa central do campo
ela é importante para que ele exerça e dê essa liberdade criativa. Ele possa fazer uma recomposição depois de lado ou pelo centro, aí ela diverge. Ela pode ser tanto numa quanto outra. Mas essa capacidade que ele tem e que nós estamos, tanto ele quanto o Neymar, de uma liberdade criativa, essa é onde ele tem. Mais do que a posição, a sua função, ela é importante. Próxima questão da coletiva com Wellington Campos, Rádio Itatiaia. Por favor, Wellington. Muito obrigado a todos. Meu querido Tite, um abraço para você. Mas eu quero perguntar para o Fábio Marceridian, porque a gente ouviu nas entrevistas dos jogadores da seleção brasileira, após o jogo contra o Peru, reclamando do gramado seco, aquela coisa toda. Isso vai ser uma dificuldade que nós vamos ter nessas eliminatórias, a questão dos gramados nos outros países? O que você fala, Fábio? Bom dia, Wellington. Prazer falar contigo. Bom dia. É uma realidade. Os jogadores, a maioria dos nossos jogadores, como nós sabemos, atuam na Europa. Os gramados europeus são gramados baixos, perfeitos, na maioria das vezes, e muitas vezes, antes de iniciar, eles molham o gramado. Aqui na América do Sul, alguns países usam como artifício para tentar, aí, acredito eu, nos prejudicar quanto ao nosso futebol, que nossos atletas são muito mais móveis e velozes, deixar o gramado alto, como foi em 2016 contra o Paraguai, quando nós chegamos lá, infelizmente o gramado estava muito alto, o que não nos favoreceu somente a equipe do Paraguai. E agora mesmo no Peru, o gramado não estava alto, mas estava seco. E o Juninho até perguntou na data do jogo à comissão que administrava o estádio se não iriam molhar. Infelizmente, eles disseram que quando as luzes do estádio eram acendidas, o sistema de irrigação não funcionava. Bom, infelizmente, nós vamos ter que enfrentar todas essas adversidades dentro da América do Sul. Vamos para mais uma questão, mais uma rádio. Zé Alberto, Rádio Gaúcha, por favor, Zé. Bom dia, Tite, bom dia, Kleber, bom dia, Juninho, bom dia, Fábio e amigos. A seleção brasileira, ela experimentou nos 2 primeiros jogos uma retomada, embora com até um sistema de jogo diferente, mas uma retomada de grande desempenho com grandes resultados. No que está o desafio dessa manutenção de desempenho com resultado, à medida em que a convocação é praticamente igual, os jogadores que entraram novos até eram jogadores, alguns que deveriam ter sido chamados e que foram cortados, o Gabriel e o Alisson. Esse é o grande desafio, Tite, nesse momento, é a manutenção daquilo que já foi feito nas outras eliminatórias e que agora, de uma outra forma, começa a eliminatória para 2022? Sim, Zé. Bem observado. Sim, é manter um padrão de atuação, um nível bom de atuação. A equipe ela se consolida na medida que ela não oscila demais. E ela não oscila demais dentro do próprio jogo, mas vai acontecer. E que ela não oscile demais de um jogo para outro, porque isso gera confiança no atleta, no técnico e em quem assiste. Esse desempenho individual e coletivo é o nosso grande desafio, sim. Na medida que ela reproduz, e ela reproduziu em 2 jogos, a expectativa nossa e o grau de exigência é esse também, dentro desse padrão, mantendo esse nível de atuações que nós estamos tendo e tivemos, com variações. Eu digo assim que a equipe ela trouxe um 5º homem numa fase ofensiva, mas no momento que nós tivemos o 3-2 e estava no final do jogo, ela trouxe a linha de 4 montada e aí não adiantou mais o seu lateral para ser o 5º homem. Então ela tem variações de posicionamentos dentro do próprio jogo, num movimento mais ofensivo, numa fase ofensiva, ou não, conforme a conveniência ela possa acontecer. Adiante com a coletiva, Igor Siqueira, Jornal o Globo. Oi, Tite, oi, pessoal. Bom dia a todos. Tite, eu queria saber em relação ao Vinícius Júnior, agora Vini Júnior, o que te convenceu a convocá-lo dessa vez e como é que você pensa em utilizá-lo? Se, assim como você tinha falado em relação ao Cebolinha e ao Rodrigo, como um cara que vai dar a largura do campo ali pelo lado direito, apesar dele atuar no Real Madrid pelo lado esquerdo. Essa parte final, Igor, sim, tu já deixa o norte. Ele é um jogador da abertura, da amplitude, do ponta, do externo, do 1 contra 1. Ele tem virtudes físicas extraordinárias. Não quero entrar na área do Fábio, mas
Eu digo assim que se um carro normal tem 5 marchas, ele tem 6 ou 7. O torque, a aceleração, o 1 contra 1 dele impressiona. E esses jogadores que são jovens, que eu me referi anteriormente, esse processo de maturidade que eles vão tendo nos seus clubes, o melhor momento que ele enfrenta no seu clube, o grau de confiança que isso vai dando. Então, por isso que essa utilização, por vezes, do Vinícius, por vezes do Rodrigo, do Arthur, do Bruno Guimarães, desses jogadores todos, me ajuda, claro, eles vão ter em cima dessa ascensão, dessa consolidação de desempenho, do Vini também. Próxima questão, do Leonardo Baran. Um abraço para vocês. A minha pergunta é para o Juninho Paulista, porque elogiou a bolha que a seleção brasileira ficou, então eu queria saber se a programação para essa rodada ela será repetida, com a seleção ficando 3 dias na Granja Comari, viajando para treinar na véspera no Morumbi, permanece em São Paulo e não treina em Montevidéu. Se a programação que deu certo nesse mês de outubro será repetida para o mês de novembro. Baran, prazer falar contigo. Em relação ao protocolo da Covid, sim, né, vamos seguir as mesmas rodagens de testagens, com uma exceção agora que, chegando no Uruguai, por conta do governo do Uruguai exigir que a gente faça uma testagem na chegada ao seu país. É a única diferença do protocolo da saúde. Em relação à programação de treino, vai haver uma pequena mudança. Nós ficaremos na Granja um dia a mais, nós não iremos ao Morumbi para fazer o reconhecimento do gramado. A gente ficaria na Granja de segunda a quinta, viajaremos para São Paulo somente na véspera. E do restante, sim, depois do jogo do Morumbi, vamos seguir sábado, domingo e segunda, treinando no CT de São Paulo de Cotia, da Barra Funda, e aí sim seguiremos para o Uruguai. Ok, a próxima questão agora com Rodrigo Correia, canal Vamos. Tite, boa tarde. Eu queria te perguntar sobre a importância do Firmino para a seleção brasileira. O Firmino ele fez 2 gols no jogo contra a Bolívia, o Firmino vem sendo muito importante, e eu queria que você falasse um pouquinho sobre a importância dele nesse esquema tático da seleção brasileira que você vem adotando e como que ele vem contribuindo e se você está satisfeito com o que ele está entregando. O Kleber me ajuda na resposta, eu vou contar uma historinha da brincadeira que a gente fez antes do jogo contra a Bolívia e algum ajuste, de ele ficar um pouquinho mais entre os zagueiros, um pouquinho mais posicional, para que ele fosse servido diferentemente ou do Liverpool, onde ele serve mais. E quando acabou o treinamento, aí nós estávamos, eu digo assim, olha aqui, ó, eu tenho certeza que tu vai ter 3 oportunidades durante o jogo. Não sei se tu vai fazer gol, mas cuida para esse posicionamento de atacar espaço, mesmo que seja curto, naqueles 5, 10 metros onde ele tem o torque, onde ele tem a arrancada e ele tem a qualidade técnica da finalização, eu digo que tu vai ter as oportunidades para fazer. E ele teve, então, esse ajuste um pouquinho para deixar num espaço um pouco mais atrasado o Coutinho, o Neymar fazerem a criação e a movimentação, para ter 2 flechas do lado, para ter 2 agudos do lado. Para aquele jogo especificamente, contra o Peru foi da mesma forma. Então, ele vem utilizado, mas também com essa versatilidade. O Tite pediu ajuda, mas ele esclareceu, não deixou nenhum ponto para completar, então, um pontinho. É um jogador que faz o pivô mais perto da área e também tem as infiltrações e atacar espaço, né? Essas 2 características colocadas no nosso novo desenho de ter um pivô para dar uma profundidade maior no ataque. Obrigado, cara. Próxima questão do Gabriel Carneiro, Portal UOL. Boa tarde, Tite. Boa tarde a todos da CBF. A minha pergunta é a respeito da convocação do Arthur, que é um jogador que nessa semana mesmo o Pirlo deu uma entrevista lá na Itália, dizendo que talvez ele seja um jogador que sofre com problema para gerar mais jogo ofensivo e não ficar apenas circulando a bola.
Queria entender as razões da convocação do Arthur nesse momento em que ele ainda não conseguiu se afirmar no novo clube dele, e também, em contrapartida, a ausência do Bruno Guimarães. O fato do Bruno não ter competições europeias para disputar esse ano atrapalha um pouco a sequência dele na seleção brasileira? Obrigado. Gabriel, eu tenho colocado que eu levo muito em consideração o momento do atleta, o histórico dentro da seleção brasileira e uma projeção futura dele, e aí a gente contextualiza essas situações todas. O Arthur tem 24 anos e fez uma grande Copa América. Aliás, ele foi da seleção do campeonato. E naquele momento onde nós tivemos um tempo e uma oportunidade de trabalhar mais, se tu observar, e eu vou te dar dados, o gol que o Gabriel Jesus faz foi numa infiltração central dele, foi verticalizando, foi jogo para frente, não foi jogo para o lado. Então, essa capacidade que ele tem também de se adaptar e se reajustar e crescer, porque ele é um jovem e está amadurecendo, ele é importante para nós. E ter essa briga com o Bruno, sim, que é um grande jogador, que esses jogadores todos, eu estou olhando para todas as comissões técnicas da base, aqui dessa integração deles evoluindo, e dessa competição leal que tem. Então, ter esse jogador com essas virtudes que já mostrou conosco, que está retomando, e está com um técnico que era especialista dali. Aliás, eu acho que só o César, né, ele só poderia ser melhor orientado pelo Clodoaldo, desculpa. O Clodoaldo coloca assim, ó, cada toque que o volante dá na bola, que o primeiro meio-campista, é um adversário que recompõe mais rápido. Então, essa fluidez, essa fluência para frente, ele vai ter essa condição de buscar e orientar que está treinado que estiver, mas ele já sabe também, dentro da seleção brasileira, que aquele modelo, aquela forma, ele é fundamental. Da Rádio Jornal de Pernambuco, João Vitor. Tite, tudo bem? Um abraço. Eu sei que é complicado estar falando sobre jogador que não foi convocado, porque você já divulgou a tua lista, já divulgou seus critérios para a tua escolha. Mas em algum momento, com esse tempo que o Gabriel Jesus esteve fora, voltando agora a treinar e voltando a ser opção, você chegou a pensar em algum momento em convocar o artilheiro do Campeonato Brasileiro, o Thiago Galhardo? Ele está numa lista de monitoramento? Me ajuda, Kleber, agora eu vou deixar e depois eu faço o complemento agora. O nosso monitoramento, o nosso radar, que a gente chama, contempla muitos atletas do Campeonato Brasileiro que têm destaque. Nestas funções, principalmente nas funções ofensivas, a gente tem uma série de atletas destacando, uma série de atletas destacando na Europa e aqui no Brasil, né? Tem outros atletas também, o exemplo do Bruno Henrique, o exemplo do Marinho, o exemplo do Pedro, que voltou ao Flamengo a atuar em grande nível, mas a gente mantém uma base de atletas, também dando um espaço de novo ao Vinícius, que tem feito grandes atuações no Real Madrid, quando entra e quando inicia também, visto o último jogo dele. Uma nova situação do Rodrigo, que veio bem com a gente também, e essa integração com a base. Então, as opções são muitas, e nós utilizamos de 6 a 7 atletas em cada lista de convocação, acabam sobrando alguns atletas, e a gente tem que lidar com isso, é uma escolha, mas esses atletas têm destacado, têm merecido o nosso olhar, e estão na lista do radar, sim. Próxima questão, Bruno Cassucci, Globoesporte.com. Olá, bom dia, Tite, bom dia a todos. Tite, eu gostaria que você falasse sobre o Danilo. Na Juventus, ele já jogou em linha de 3, linha de 4, e agora na última partida da Liga dos Campeões foi escalado também pelo lado esquerdo. Eu queria saber se isso, de alguma forma, acrescenta para a seleção de alguma forma, se isso pode trazer um ganho, essa polivalência, se a gente pode chamar assim, ou se de alguma forma isso te preocupa em noções de posicionamento, noções de cobertura, como que você lida com essa situação? Bruno, na fase ofensiva, o Danilo fica na linha de 3 normalmente, porque ele libera o lateral do lado contrário. Na fase defensiva, ele tem feito composto linha de 4. Então, existem 2 momentos. Isso não difere, isso é a mesma função que ela é dentro da seleção brasileira, ela é muito parecida.
ela tem muito, as mecânicas são muito parecidas. Versatilidade, eu dentro da mesma função, ou de funções defensivas parecidas, para mim ela agrega, ela acrescenta, né? Mas a repetição da posição com a mesma função, ela eleva o nível, principalmente em termos defensivos, ela te dá uma finesse muito grande nos movimentos. Isso eu fico tranquilo em relação a ele, porque é a forma com que nós utilizamos também. Próxima questão, Kiyomi Nakamura. Por favor, Kiyomi. Bom dia, Tite. Bom dia a todos. Em outubro, teve vários jogadores jovens. O que eles trouxeram para a seleção, além de qualidade de cada um? Por exemplo, aumentou a alegria do time, ou chamou mais responsabilidade de experientes, ou esse tipo de coisa. Kiyomi, a pergunta ela tem a tua simpatia, que ela é sempre característica tua, mas ela tem uma profundidade muito grande. Vestir a camisa da seleção brasileira é muito pesado. É uma responsabilidade muito grande. E se nós não compreendermos, e se o garoto jovem não compreender de que ele tem que equilibrar essa responsabilidade toda com a alegria da juventude, em fazer aquilo que gosta, a gente vai estar oprimindo, a gente vai estar represando, a gente vai estar machucando um DNA que ele é do jovem, que ele é da cultura do futebol brasileiro. E eu tento, na medida do possível, nós tentamos, né, colocar para fora e dar essa confiança ao atleta. E eu confesso que eu sou um cara muito fechado, eu sou um cara muito do quarto, eu sou um pouquinho de brucutu, um pouquinho das minhas origens, mais quieto. E essa ala jovem também, ela está me fazendo com que eu mostre um pouquinho o meu lado de alegria, um pouquinho o meu lado de satisfação, e às vezes o convívio com eles também me ajudando a não ser condenado a vencer, como daqui a pouco no futebol, o futebol brasileiro tu é condenado a vencer, porque senão tu é taxado de N situações, mas também de usufruir, mas também do processo todo, de alguma forma a gente trazer essa pressão, mas trazer a alegria também, eles trazem. Só completando, Tite, a convocação de outubro a gente teve 7 jogadores sub-23, nessa convocação de novembro a gente mantém 7 jogadores sub-23, e a nossa média de idade atual é a menor desde que a gente chegou aqui na seleção em 2016. A média atual de 26 anos. 2 anos a menos que a média da eliminatória passada. Questão agora de Flávio Vinick, Fox Sports. Bom dia, Tite. Bom dia a todos. Tite, eu queria saber o seguinte, você convocou 2 jogadores do Flamengo, 2 jogadores do Palmeiras, é possível que os times sejam desfalcados, né? Aquela história que sempre acontece no futebol brasileiro, da seleção acabar desfalcando as equipes. Isso, de certa forma, influenciou na hora da escolha dos nomes? Por exemplo, o Kleber até citou o Bruno Henrique e o Pedro, por exemplo, do Flamengo. Eles não foram chamados para não prejudicar ainda mais o time rubro-negro? Pode sofrer outros desfalques de outras seleções também? Ou isso não entrou em questão, Tite, por favor? Não foi colocado. Não, nesse momento, não. Em outros momentos eu tive aqui, eu reconheci, coloquei para vocês, momentos de preparatório. Esse, absolutamente não. Era daquilo que a seleção brasileira precisa para o Mundial, e nós já começamos o Mundial. Certo. Obrigado, professor Kleber, Juninho, professor Fábio, presidente Rogério Caboclo, demais diretores da CBF que estão aqui presentes no auditório.